Nós já assistimos a um vídeo da Shiwa Zano aqui. Foi esse vídeo, esse aqui, ó. A gente viu esse vídeo de como ela se tornou ilustradora no Japão. E hoje eu queria assistir com vocês esse outro vídeo, uma continuação. Trabalhei 2 anos na indústria de anime, valeu a pena? Vamos lá. Oi, gente! Então, passaram-se 2 anos desde que eu comecei a trabalhar com animes no Japão e... Desculpa, já vou parar aqui. Não dá pra não reparar nessa estante cheia de estátua que, meus amigos... Ela tá morando no Japão, né? E estátua lá, pelo que eu fiquei sabendo, é muito baratinho, cara. Então dá pra comprar umas estátuas muito fodas, super baratas, né? Enfim, desculpa. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, a Shi, ela trabalha com backgrounds de animes, pra indústria de anime mesmo, lá no Japão. Então, dando o contexto aqui, não sei se vocês conhecem o trabalho dela. Ó, o trabalho dela é muito legal. Olha que maneiro, galera. Como o portfólio dela tá recheado. Oxi, pelo amor de Deus. Eu acho que dá pra ver aqui, ó. Bom, aqui. Ela tem um curso de cenário para anime, que aí a gente já deixa aqui também a divulgação. Não sei quando que abrem as novas vagas e tal, mas ela tem esse curso junto com o Afonso. Esse aqui é o portfólio dela, ó, que eu queria mostrar. Eram essas as imagens. Olha que sensacional. Aqui. Ó, olha que legal. Esse é o trampo dela mesmo, assim. Muito foda, né? Enfim, esse é o contexto. Pra quem não conhecia, pede desconto? Cara, talvez tenha desconto. Os membros têm desconto na Arte Revide. Então, se você é membro do nosso canal, você pode dar uma olhadinha lá na aba de posts, que era a antiga comunidade. Tem alguns cupons de desconto. Eu não sei se pro curso da X especificamente o cupom funciona, mas temos cupons para a Arte Revide, beleza? Desculpa, vamos continuar. Como a maioria de vocês sabe pelo meu vídeo anterior, eu não vim pro Japão exatamente porque eu queria trabalhar com animes. Eu vim porque eu tava esgotada, né? Estava sofrendo um pouco de burnout no Brasil, porque eu trabalhava de segunda a segunda, da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Ok, que era um pouco culpa minha por não saber dizer não para as coisas e... A culpa não é sua, tá bom? Todos sabemos o culpado, tá? O culpado é o capitalista. E decidi largar tudo e vir morar no Japão. Mas na época eu lembro que eu fiquei com um pouco de dúvida se eu realmente estava fazendo a coisa certa, porque aposto que a maioria de vocês sabe que o Japão não tem a melhor fama sobre cultura de trabalho. Então, isso que eu ia falar. Não é como se no Japão fosse melhor, não é mesmo? Tem gente que literalmente se mata de trabalhar, e principalmente na indústria de animes, que tem casos de pessoas que realmente morreram de tanto trabalhar porque trabalharam 600 horas no mês. Meu Deus. Isso dá 20 horas por dia? Será que foi uma hipérbole? Bom, eu não duvido que tenha sido isso mesmo. Eu tô falando sério, assim, eu não duvido, cara. No vídeo eu vou aproveitar para falar um pouco sobre os pontos bons e ruins que eu tenho vivenciado nesses 2 anos. Bem, vamos começar falando sobre os pontos ruins, pra já tirar isso da frente, né? E o primeiro deles é que durante esses 2 anos eu nunca sinto que eu tenho muita confiança no que eu tô fazendo. No Brasil, eu nunca senti que eu era inferior, tecnicamente, a outros colegas, né? Eu sempre senti que, assim, tem pessoas com mais tempo de carreira, tem pessoas com menos tempo de carreira, mas, de forma geral, eu conseguia entregar o que a média das pessoas com quem eu trabalhava entregavam. Tinham pessoas que eram mais rápidas, pessoas que tinham mais habilidade técnica, mas, assim, se me dessem tempo suficiente pra eu ficar martelando lá nas peças que eu tava fazendo, a maioria das coisas alcançava um padrão ok. Mas chegando aqui no Japão, eu tive um baque, porque eu sentia que todos os meus colegas de trabalho, ou quase todos, eram muito melhores do que eu. Eu via o que eles entregavam e o que eu entregava e eu ficava... Como que chega nisso? Uma curiosidade que eu tenho a respeito disso que ela falou é a questão dela, se no Brasil ela trabalhava como freelancer ou se ela trabalhava dentro de uma empresa, né? Porque são coisas diferentes. Quando você é freelancer, você geralmente tem como amizades outros freelancers mais ou menos da sua idade, do seu nível de trabalho também, porque às vezes vocês começaram a estudar juntos e tal, né? Então faz sentido as pessoas estarem todas no mesmo nível, com a mesma cabeça, assim, sabe? Tipo, e dentro de uma empresa, e no Japão especificamente, até aproveitando que ela já falou no outro vídeo, ela vai estar ao lado de artistas que estão trabalhando com a mesma coisa durante 20, 30 anos.
Então, vai ter, obviamente, uma discrepância muito grande do que você consegue executar com a sua experiência e esses artistas que estão há muito tempo dentro dessas empresas, né? Porque, aparentemente, lá no Japão, essa questão da carreira dentro de uma empresa é muito mais comum do que aqui no Brasil, trabalhando como freelancer para várias empresas, com um monte de projetos separado e tal, né? Então, acho que até faz sentido essa lógica, assim, sabe? Se a gente fazer a comparação. Por um bom tempo, né? Até eu conseguir me desenvolver e ver que eu tava conseguindo entregar coisas que realmente eram no mesmo nível dos meus colegas, eu desenvolvi muito essa síndrome do impostor de achar que tudo que eu faço tá horrível. E isso tem gerado algumas consequências até hoje em dia que me põe muito pra baixo, né? Às vezes eu conquisto alguma coisa ou eu entrego algo que é elogiado e tal, e eu só acho que eu não sou digna de tal reconhecimento. Então esse foi. E tem a questão que lá no Japão talvez eles não elogiem tanto, né? Pelo que ela já me falou, a galera não dá uns feedbacks positivos, só dá um feedback negativo, tá ligado? Então, é interessante, né? Você fica achando que você é ruim, você acabou de entrar na empresa, você faz umas paradas super fodas, mas ninguém te elogia aí, fica foda, né? É difícil. O segundo ponto negativo, a falta de sensação de pertencimento, né? E não é nem pelo fato de eu ser brasileira, tipo, você é estrangeira, é óbvio que você não vai sentir pertencimento porque você não pertence a esse país, né? Não é nesse sentido. É mais no sentido de que no Brasil, eu sentia que a equipe era muito unida, né? Independentemente se você fosse da área de arte, se você fosse animação, se você fosse programação, se você fosse qualquer coisa, sentava todo mundo para debater o projeto e meio que você podia dar pitaco, assim, falar sua opinião ou sugestão na área de outras pessoas, né? E isso me fazia me sentir muito parte da equipe, assim, fazia realmente sentir que todo mundo se dava muito bem. É porque aqui no Brasil, as empresas, na verdade, não são apenas empresas, são grandes famílias, né? No Japão, não é muito bem visto você falar a sua opinião fora da sua própria área, né? Então, por exemplo, eu sou de cenário, a minha opinião, ela fica reservada para área de cenário, e se eu tiver algo para falar sobre as outras áreas, isso pode não ser tão bem visto. Então, eu não sinto tanto esse entrosamento entre várias pessoas da equipe de um mesmo projeto, né? Eu sinto muito mais entrosamento entre as pessoas da área de cenário do que com o resto do estúdio inteiro. Então, isso também me faz sentir que, por exemplo, as obras que eu participo, elas não são realmente tanto mérito meu, né? Mesmo que as minhas artes estejam lá, são só os meus cenários. Tipo, todo o resto não tem nada de mim lá, né? Então, essa falta de sensação de pertencimento é uma coisa que eu sinto falta. E o terceiro ponto negativo são os cronogramas. Como eu falei no começo do vídeo, o Japão não tem a melhor cultura de trabalho do mundo, né? E, assim, a área que eu trabalho, que é cenários, ela não é tão afetada por essa parte tóxica de cronogramas apertados. Porém, tem muitas outras áreas que amigos meus trabalham, que, por exemplo, animação, o pessoal que é da produção, né, assistente de produção, producer, o pessoal de pós, né, eu vejo eles assim virando noite pra entregar coisa e Nossa. É um pouco chocante, né? Eu sei que tem pessoas de cenário que também vira e mexe, precisam fazer hora extra pra conseguir entregar no prazo. Eu, pessoalmente, felizmente, nunca precisei fazer hora extra, porque, modéstia à parte, eu sou bem rápida, então... Porque cadê a síndrome do impostor? É isso aí, Xi. Tem que mostrar pra eles como é que faz, entendeu? Cara, aqui no Brasil tem bastante disso também, né? Mas geralmente é mais assim, na parte de publicidade, é muito mais essa parte de fazer crunch. Tem muito disso na indústria de jogos também, mas é mais frequente pra quem trabalha com publicidade, né? Pelo menos é mais famoso essa parte, né? Eu, felizmente, esquece o que eu ia falar. Eu ia falar que eu nunca fiz hora extra. Eu nunca tive problemas com cronogramas, mas comparado com o Brasil, é uma coisa que eu realmente sinto um pouco mais de pressão, né? Tem uma pitada mais de ansiedade no processo. E eu acho que dos pontos negativos era isso, então vou falar um pouco dos pontos... Aparentemente é muito bom, porque se esse foi o ponto negativo e deu 7 minutos de vídeo, se a gente fizer o cálculo aqui, ó... positivos. E o primeiro deles, por incrível que pareça, é que o Japão curou meu burnout.
Caraca! E eu nunca achei que eu fosse falar isso na minha vida. Mas teve um conselho que o Henrique Lira me deu quando eu trabalhava com ele, que... Ah, cara, vem falar desse cara aqui no meu canal, velho, Henrique Lira. Ah, dá licença, meu. Não sabia que o vídeo era sobre isso, viu? Senão eu nem teria assistido. Henrique Lira não dá, né, galera? E eu contei pra ele um pouco, né, sobre estar sentindo um pouco burnoutada, né, e sentia que eu trabalhava demais e tal. E falei pra ele que eu tinha interesse de vir pro Japão. E o comentário que ele fez e que me deixou um pouco chocada, assim, foi: independentemente de onde você esteja, você sempre vai estar consigo mesmo, né? O que... Cara, isso é muito um conselho do Henrique. Isso definitivamente foi dito pelo Henrique, tá ligado? 100%. Isso significou pra mim é que, tipo, se eu não mudasse o jeito que eu penso, o jeito que eu faço as coisas, eu não ia curar o meu burnout só por estar indo pra outro país. Perfeito. Quando eu comecei a trabalhar em fábrica e parei de desenhar, eu tive um pouco essa calmaria, assim, de o meu trabalho não precisa ser a coisa que eu mais amo e preciso dedicar 24 horas do meu dia pra isso. E aí, quando eu voltei a trabalhar com arte, de fato, eu já tava muito mais de boas com essa parte de... Ah, eu gosto do que eu faço, né? Eu trabalho com arte, que é uma coisa que eu amo, mas eu não preciso sacrificar a minha vida inteira, né? Todas as horas em que eu estou acordada pra fazer isso aqui. Então... Olha, de novo, eu acho que a gente volta naquela parada que eu queria muito saber, só pra gente conseguir a gente se localizar aqui. Porque esse burnout pode ter sido muito fruto de um freelancing com falta de cronograma. Quem é freelancer precisa ter um cronograma muito certinho pra não burnoutar. É muito fácil tomar burnout se você é freelancer e fica sem controle porque você não sabe qual vai ser o próximo trabalho e por causa disso você acaba pegando o trabalho demais. Eu tenho vários amigos que burnoutaram por causa exatamente disso. Depois que esses meus amigos começaram a trabalhar para uma empresa de forma fixa, meio que a vida deles ficou mais calma e eles resolveram esse problema. Então, até mesmo que seja numa fábrica, só por você ter o horário certinho, regrado, e você vai até o local e tem essa separação do que é o seu trabalho e do que é a sua casa, que é o que o freelancer também não tem, naturalmente o seu cronograma já fica mais certinho, assim, sabe? Que pareça ter trabalhado em fábrica foi um pouco bom pra eu mudar um pouco essa forma de pensar, né? E basicamente, acabou o seu expediente, acabou o seu... A mensagem da Marcela ali, ó. Freelancer com falta de cronograma e diagnóstico de TDAH tardio aqui. Exatamente. Ainda mais sendo TDAH é difícil pra caramba de se organizar, né, Marcela? Tem que ter muito autocontrole pra você conseguir fazer as coisas do dia certinho, sem chegar ali 7 horas da noite e perceber que você não trabalhou as horas que você deveria ter trabalhado. E aí você vai fazer o quê? Vai trabalhar mais, né? Vai ficar até mais tarde, vai ter que atrapalhar o seu sono, aí tem que acordar mais cedo no outro dia, e aí você vai tentar adiantar o trabalho, e aí virou uma bola de neve. Nossa, é muito ruim. Expediente, né? E, obviamente, não dá pra mudar do dia pra noite, né? Então, mesmo assim, eu continuei pegando alguns freelas pontuais, mas nada que eu precisasse ficar virando noite, né? Dormindo 5 horas por dia pra fazer, né? E aí, quando eu entrei no meu primeiro estúdio aqui no Japão, a minha sorte também é que os meus colegas de trabalho são pessoas incríveis, assim, que eu agradeço muito por ter encontrado elas na minha vida, porque no Brasil eu também sentia que quando você entra num estúdio assim que todo mundo ama o que faz, sempre tem aquele negócio: eu amo o que eu faço, então não tem problema eu responder e-mail, mandar e-mail às 2 da madrugada, né? Porque a outra pessoa do outro lado também ama o que está fazendo. Eu não sei se foi só comigo que tive essa experiência, mas era muito assim, né? O pessoal me mandava demanda 1 da madrugada e eu tipo, não, bora, da hora, eu trabalho com o que eu gosto, vou responder o e-mail 1 da madrugada, claro. Eu não. Gente, não, isso não é normal, parem com isso, pelo amor de Deus, né? Então, eu entrei no estúdio aqui, provavelmente isso também é pelo Japão ter muito dessa cultura tóxica, né? Tem muitas pessoas que já estão há um tempo no mercado que passaram por experiências semelhantes em níveis de
toxicidade, né? E elas têm uma certa consciência de que não é legal reproduzir isso, né? Quando eu entrei no estúdio aqui, eu me deparei com essas pessoas que elas não querem que você se mate de trabalhar, né? Muito pelo contrário, elas esperam que você continue vivo pra continuar trabalhando, pra trabalhar mais um longo período. Então, as equipes com as quais eu trabalhei até... Continua vivo pra gente, ó, mas é no limite, tá? Quase lá, mas não, pelo amor de Deus, senão é difícil contratar outra pessoa. Obviamente você tem que dar o seu melhor no trabalho, mas sua vida não pode ser só isso. E o segundo ponto positivo desses 2 anos trabalhando com anime é que eu sinto que eu melhorei muito, né? Legal. Mas eu melhorei assim num nível em que provavelmente em 10 anos trabalhando no Brasil eu não teria melhorado. Por quê? Tem uma coisa que o Mike Azevedo ele fala muito que não, mais um, não. Olha, desculpa, Axi, você tá andando com pessoas erradas. Mais um trombadinha na minha live? Se você quer melhorar, é melhor você fazer em quantidade do que você ficar 2, 3 meses fazendo uma peça mega foda, né? Então, no Japão, tem muita demanda. E é num nível assim de, no Brasil, em uma semana, se eu fizesse 5 cenários, eu fiz muito cenário. No Japão, se em uma semana eu fizer 50, ainda tá ok. Então... Quê? Peraí, Chico. Deus me livre, mano. Peraí. Como tem que ter, né, essa produção em alta quantidade, eu sinto que eu melhorei muito rápido. E graças a isso eu cheguei a níveis que, assim, eu sempre quis chegar e eu sentia que ia demorar décadas pra eu alcançar. Obviamente eu não tô satisfeita ainda com o nível que eu tô e tem muitos pontos que eu quero melhorar na minha arte, mas eu já me sinto muito mais feliz com o nível de qualidade que eu alcanço hoje. O terceiro ponto positivo é estabilidade. Quando eu trabalhava no Brasil, mesmo que eu tenha trabalhado por 4 anos dentro do mesmo estúdio, ela trabalhava em estúdio. Eu senti que era o estúdio em que eu iria me aposentar. Porque os projetos que tinham no estúdio, eles não tinham um nível de complexidade mega alto e uma qualidade mega foda, né? Então eu sentia que se eu quisesse alcançar um nível mais alto, eu teria que ir para outros estúdios, né, que tivessem esse tipo de projeto. Só que no Brasil, na Europa, na América, né, esses estúdios que têm um nível muito alto de qualidade, eles raramente pegam pessoas para serem treinadas, né? Eles esperam muito que as pessoas já venham prontas no nível de qualidade que elas estão almejando. Então, no Brasil e no Ocidente, como em geral, tem muito pouco essa cultura de educar, treinar, né, os júniors para que eles cheguem num nível bom de qualidade. E mesmo que você já tenha um bom nível e seja contratado por esses estúdios, eu também sinto que tem muita pouca segurança de que depois que você fizer o seu trabalho e não for mais 100% necessário, você vai continuar nesses estúdios, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, mas eu já tive algumas experiências de freela que eu era contratada e uma semana depois me mandava embora, assim, e... Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, velho. Teve só aquela vez que eu trabalhei 1 ano de graça, mas eles me mantiveram no estúdio durante 1 ano, fazendo o projeto, sem receber. Não me avisaram antes que o estúdio tinha fechado. Então eles foram gentis comigo, me deixaram trabalhando durante 1 ano, de graça. Não quiseram atrapalhar me avisando antes, que o estúdio já tinha fechado fazia alguns meses. É horrível, você fica se sentindo uma merda, porque... Por que eu fui mandada embora? Tipo, eu sou tão ruim assim? Estando aqui no Japão, onde ainda tem bastante essa cultura de contratar uma pessoa que ainda é júnior e dar basicamente tempo e treinamento pra ela se desenvolver, é uma coisa que tem sido muito bom pro meu emocional, no geral. A quarta coisa, que é um ponto positivo aqui de trabalhar com animes, é que os estúdios, eles não se limitam ao trabalho interno do estúdio, né? Talvez vocês não vejam muito os créditos dos animes, mas se vocês pararem pra olhar, normalmente não tem só staff do próprio estúdio do que fez o anime. Normalmente tem staff de outros estúdios, né? Outsourcing. Inclusive, esses estúdios são creditados normalmente. Então, por exemplo, a MAPPA fez um anime, mas que quem fez a pós-produção foi o Production ID, e quem fez parte dos keyframes foi a Pierrot. Então, assim,
São vários estúdios que eles trabalham meio que em parceria para fazer várias partes do processo. É terceirizado, né? Chama outsourcing também, né? Isso é bom porque não acontece muito aquilo que eu comentei no Brasil de se eu ficar nesse estúdio eu nunca vou conseguir trabalhar em projetos que são mega complexos e de alta qualidade. Não. Isso acontece, na verdade, em vários estúdios, né? Tipo, isso tem muitos estúdios brasileiros que não são outsourcing primariamente, mas eles fazem outsourcing para outros estúdios também. Isso tem no Brasil também, isso é normal. Tipo, mesmo eu trabalhando num estúdio específico, nada impede de entrar um desses trabalhos que exigem mais no meu estúdio. Não que o meu estúdio tenha um nível baixo, muito pelo contrário, eu acho que o nível do estúdio que eu trabalho atualmente é bem bom. E por fim, eu queria falar alguns pontos que eu considero neutro, né? Que dependendo da pessoa pode ser bom ou ruim, mas eu não acho nada. E o primeiro deles é saber japonês. E, assim, para trabalhar com animes no Japão, você tem que saber japonês. Isso pra mim é um ponto negativo, Xi, assim, né? Porque eu não falo japonês, né? Precisa ser fluente? Dependendo da área que você atua, não. Por exemplo, o meu japonês é N2, né? Que não é considerado ainda fluente, embora seja avançado. E eu conheço muita gente que trabalha com animes que tem N2, né? Então, não precisa ser fluente, mas assim, tem muitas coisas no meu dia a dia que eu ainda sinto um pouco de dificuldade, né? A maioria das coisas que as pessoas me falam eu entendo, só que às vezes quando eu quero expressar uma ideia, né, eu ainda sinto um pouco de dificuldade de achar as palavras certas, então viram meio que uma mímica com um uso de palavras não 100% ortodoxo, né, mas no final das contas normalmente consigo me virar bem. Mas a questão é que eu preciso estudar mais japonês, então pra mim não é nem algo ruim, nem algo bom, né? É só realmente questão de estudo. É alto? N2 é alto? Eu não faço ideia. Qual que é o nível fluente? N1 é o mais alto? N1 é fluente. Falta pouco. O segundo ponto pra mim que é neutro, né? E que eu sei que tem pessoas que acham isso um ponto negativo, é interação social. Eu tenho alguns amigos que eles se incomodam pelo fato dos japoneses serem muito reservados, eles não gostam muito de conversar, né, de se enturmar e tal. E tem gente que sente falta disso, porque no Brasil, né, todo mundo é mó amigável, todo mundo Aqui no Brasil todo mundo é família, beleza? Aqui, ó, não existe empresa no Brasil, existem famílias, né? conversa e chama pra sair, não sei o que, né? E assim, por que eu acho isso um ponto neutro? Porque eu sou... Desculpa, ó, mas no exame de proficiência o pessoal falou que do N2 para o N1 é muito difícil. Muito mais difícil do que do N5 ao N2. Obrigado pela contribuição, Sara. Introvertida, né? Assim, eu não sou tímida e também não sou antissocial, mas a minha bateria social é desse tamanho, assim, né? Então, quando eu tava no Brasil, eu me lembro que chegava no final do dia e eu tava esgotada, assim, esgotada nem de tanto trabalhar, né? Era mais de tanto conversar, interagir com pessoas do que de trabalhar. E aqui no Japão, normalmente assim, eu converso com os meus colegas, mas é muito mais tipo, no horário do almoço, ou no horário da saída, e o resto do dia inteiro é um silêncio, assim. É uma delicinha, eu fico ouvindo as minhas musiquinhas, fazendo meus desenhinhos, mó na paz. Aí eu chego em casa, no final do dia, eu tô ótima, assim, minha energia ainda tá no talo, assim, ainda eu sinto que eu posso fazer muitas coisas depois que eu chego em casa. Mas eu entendo pessoas que se incomodam, né, com esse lado e acham que isso é um ponto negativo do Japão. E às vezes eu sinto um pouco falta, né, de mais interação social, mais um aprofundamento maior, né, das relações com os meus colegas, mas não é uma coisa que me incomoda absurdamente, né? Então pra mim é meio neutro. E o terceiro ponto pra mim que é neutro, que é, mas você podia estar ganhando melhor se você trabalhasse em outro país, ou se você trabalhasse em outro mercado, tipo games, né? Meu, vem pra games, meu. Pô, muito mais legal, velho. Essa questão de interação social pra vocês é positiva ou negativa? Ela falou que é neutro. Pra mim,
eu sinto falta de interação social. Eu sentiria falta. Eu adoraria trabalhar num estúdio físico com outras pessoas. Eu acho que isso seria uma experiência muito legal. Pra mim seria negativo a pessoa não ser muito da conversa, da zoeira, meu. Eu gosto muito desse ambiente de estúdio, que eu já fiz estágio durante um ano e pouco, assim, e era muito gostoso, cara, ter as pessoas ali perto e tal, era muito, muito, muito legal. É o que fazia o trabalho ser super divertido, né? Porque o trabalho em si era meio maçante, mas as pessoas que estavam ali faziam aquilo ser muito mais legal. Eu aprendi muito por causa disso. Então, pra mim, seria um ponto negativo eles não terem muita interação social, assim, sabe? Pra mim é positivo, pois não gosto de conversar. Isso tira falta, mas acho que excessivamente seria complicado pra mim. Se for pra trabalhar calado, eu trabalho de casa. Negativo, eu gosto de trocar ideia até fora do ambiente de trabalho. Estranho, eu gosto de silêncio na hora do trabalho, mas na interação social zero daí não dá. Eu gosto de conversar. Sim, eu poderia. Eu não discordo disso, né? Eu sei que, tipo, se eu estivesse trabalhando e ganhando em euro ou em dólar, provavelmente estaria melhor do que ganhando em iene. Mas a questão é que eu não vim pro Japão para trabalhar com anime, né? Eu vim pro Japão porque eu queria vir pro Japão, né? E trabalhar com anime foi meio que uma consequência disso. Então, assim, eu poderia estar ganhando melhor se fosse na Europa. Poderia, mas eu não quero ir pra lá, sabe? É meio isso. Pô, depende do lugar, dependendo do lugar, eu gostaria, viu? Pô, tem uns lugares legais na Europa também, né? Assim, não sei se eu sairia do Brasil pra ir pra lá, mas. Pô, entendeu? Não sei se até aposentar, mas tem uns lugares muito maneiros na Europa também, né? Eu falo, eu poderia ganhar melhor como se eu ganhasse mega mal também, mas não é a questão, assim. Quanto você ganha? Fala pra gente. Eu tenho amigos que trabalham com arte e ganham bem melhor que eu, né? Mas assim, eu ganho Eu acho que ela deve tirar uns 800 limpo, mais vale alimentação. relativamente bem. Dá pra pagar as contas, dá pra sair pra rolezar, dá pra 800 milhões de ienes, tá? Presta atenção. comprar futilidades, né? Pelo amor de Deus, isso não é futilidade, cara. Então, eu me sinto financeiramente satisfeita com quanto eu ganho. E eu tô onde eu queria estar e eu não sei se eu trocaria isso pra trabalhar em outro país, né? E mesmo, mas podia trabalhar com games. Sim, Ô, peraí, vai com calma aí, Yoshi. Que isso? Que cara é essa? eu já tive experiência de trabalhar com games, não aqui no Japão, mas eu não gostei muito. Aqui não, ó, não venha falar isso aqui na minha casa, beleza? Ô, te convidamos aí pra nossa live, você vem me falar um negócio desse? Ser bem Tô sincera, brincando. não foi uma coisa que me agradou muito. Mas assim, talvez fosse a parte da produção que eu tenha trabalhado, não sei, né? Talvez se no futuro eu tiver outras experiências. Ó, trabalhar pra Tigrinho é trabalhar pra jogo também, então, né, tem projetos legais e projetos ruins, né? Tipo assim, fazer o quê? Quem sabe, um monte de ideia, mas por enquanto a área que eu mais amo é a animação. Eu não me vejo trabalhando hoje em dia, agora pelo menos, com outra coisa que não seja anime no Japão. E pra finalizar, né, se valeu a pena esses 2 anos trabalhando aqui no Japão. Pra mim, gente. Será que valeu a pena? É agora, a hora da verdade, galera. Valeu ou não valeu? Acho que não, hein? Eu acho que ela volta pro Brasil. Valeu a pena. Errei. Puxa vida, eu acho que eu não entendi o. Eu vou ligar o áudio na próxima. Eu vou assistir esse vídeo com áudio na próxima vez. Assim, tem seus prós e seus contras, mas os prós têm feito muito melhor pra mim, né, do que os contras. Embora eu tenha muitas críticas à indústria de anime japonesa no geral, mas pra mim tá sendo uma boa experiência. E se alguém tiver qualquer dúvida, comentário pra fazer sobre o assunto, sinta-se livre pra comentar aqui Ou fazer um react. no YouTube. Ok? Então valeu, gente. Falou. Uma pequena pausa aqui, galera, só pra conversar um pouquinho com a Xi pra ela responder alguns dos questionamentos que eu me fiz durante esse corte. Espero que vocês gostem. Aí também, obviamente, não esqueça que você tá aqui no Marcuts, né? Se inscreva no nosso canal de cortes, se inscreva no nosso canal principal também, e se você puder deixar uma avaliação também ajuda muito. Agora sim, vamos conversar com a Xi.
Então, tem duas perguntas que eu acho que ficaram meio abertas, assim, que a gente poderia conversar, que seria legal. Uma seria da questão do estúdio, né? Se você aqui no Brasil trabalhava como freelancer, que isso não ficou muito claro no vídeo. Na verdade, você comenta que você estava num estúdio, mas eu falo de Uhum. que talvez a sua experiência negativa com o trabalho pudesse ser uma vida de freelancer mal gerenciada, digamos assim, sabe? Que é a É, realidade de mas é muitas isso mesmo. pessoas. Foi isso? Conta pra Aham. mim, por favor, um trechinho disso. Então, eu posso falar nomes de estúdio ou não? Melhor não? Cara, se for uma experiência assim que pode te dar um processo, talvez não. Ah, tá bom. Ok, então sem nomes. Assim, eu Uia, trabalhava no pesado. estúdio. Uhum. Eu trabalhava no estúdio no Brasil, Aham. que assim, lá dentro tinha muito uma cultura de você pode pegar freelas fora Uhum. do trabalho, né? Sim. E, tipo, muita gente pegava freela fora do trabalho e o próprio estúdio oferecia trabalho freelancer no final de semana para quem quisesse pegar. Ah, sim, isso é uma prática relativamente Isso. comum, né? Eu fui entrando nessa, né? Eu entrei como júnior, né? E no começo eu não manjava das coisas, mas eu via que todo mundo ficava, não, porque eu tô fazendo freela não sei o quê, não sei pra onde. E eu ficava, nossa, que legal, né? Acho que eu também quero pegar Ah, freelas. pra E aí se eu comecei. enturmar. Aí eu comecei, aceitei um freela, aceitei outro freela. Quando eu vi, eu tava com 3 freelas, mais o trabalho do estúdio. Uhum. E, Burnout. enfim, eu obviamente não estava dando conta. Eu tava, tipo, dormindo 5 horas, 4 horas por dia, Nossa, trabalhando de final de semana. o que a gente fala rindo agora que não tava chorando na época, né? Pelo amor de Deus, cara, que deve É, ter sido super nossa, difícil. gente. Foi. E, tipo, por um tempo eu até achava legal, sabe? Porque como todo mundo tava naquela vibe, eu também ficava meio entusiasmada. Tipo, tem uma certa validação de si mesmo, né? Tem. Uhum. Quando você pega bastante trabalho, você sente que, tipo, nossa, eu tô melhorando, as pessoas estão me requisitando mais. Então tinha um pouco essa questão Sim. é, de você achar que isso está te validando de alguma forma, sabe? Tem uma certa glamorização do trabalho, né? Da gente achar que você só é bom quando você não tem tempo pra nada. E eu sofro muito disso também, né? Tipo, meu, eu não tenho tempo. Meu, eu não posso te responder, não, vó. Eu tenho que trabalhar, meu. Não é uma parada meio assim? Tem, né? Era muito assim, meu marido, tipo, vamos almoçar. Eu, tipo, tem que trabalhar, tá Meu, doido? Almoçar o quê? quer almoçar numa terça-feira, meu? Isso aqui é trabalho, cara. Dá licença, aqui é trabalho. Não, eu entendo completamente. Então eu não estava Exatamente. completamente errado no meu react. Eu imaginei que tivesse sido uma questão de freelancer e o gerenciamento, né? Até a gente comentou rapidinho ali sobre a possibilidade de artistas que também têm TDAH não conseguir se organizar e aí junta com uma parada, sabe? Tipo assim, vira uma loucura mesmo. Então, cara, primeiro ponto respondido, tirou as nossas dúvidas. Cara. E agora o segundo ponto seria sobre essa questão dos 50 cenários na semana. Eu não sei se isso foi uma hipérbole. Assim, do fundo do meu coração, eu espero que tenha sido uma hipérbole, mas você me mandou uma mensagenzinha falando que talvez não tenha sido uma hipérbole. Pode ser uma realidade em algumas semanas aí, né? Conta pra gente. Você falou assim, ó. Então, Só pra relembrar, você falou. Eu. No Brasil, fazer 5 cenários eu achava que eu tava fazendo muito, mas aqui no Japão, fazer 50 cenários na semana, esse seria uma boa entrega, mais ou menos isso que você disse, né? sim. E aí? Então, não foi uma hipérbole, Oh, meu Deus, não. Caraca, dá tipo 10 cenários por mas dia, cara. sim, exatamente. Mas fica calmo, não é toda semana que isso acontece. E quando acontece, não é tipo, nossa, eu tenho que fazer 50 cenários fodas na semana. Não é isso, né? Tá. É que quando a gente imagina É, cenário e associa com o seu portfólio, a gente imagina, tá, né? Tipo, uma parada grandiosa, aham, pá, né? Mas não é isso, então. sim. Não, porque eu trabalho com animação, né, que é muito diferente de outros mercados, tipo games e tal. Eu não faço uma ilustração, né, eu faço um cenário para uma sequência, né. Tá. Então, dentro de uma sequência, normalmente é uma sequência dentro de um mesmo espaço, né, os personagens não vão a cada corte, né, a cada cena mudar de lugar, né, senão Aham. não faria sentido a animação. Então, normalmente são tipo, eh por exemplo, já teve vez que eu tive que fazer 100 cenários em 2 semanas, né. Então foram literalmente
50 cenários por semana, né? E só que os 100 cenários eram no mesmo lugar, né? E era Tá. tipo, era meio que um corredor de um castelo, né? E só que tipo tinha cenas, né? Tinha câmeras que estavam tipo olhando pro chão, câmeras que estavam olhando Uhum. para a parede. Então eu só tinha que desenhar um pedacinho do Era um chão, um azulejo. pedacinho da parede. Um É, azulejo. exatamente, eu tinha que desenhar um azulejo. Tá. Isso Então, seria já um tipo, tinha cenário. cenários que eram complexos, né? Tinha um Uhum. cenário que tinha umas distorções fodas, assim, que, tipo, o personagem tá correndo de um lado pro outro do corredor, aí a câmera dá um giro, aí você tem que fazer aquela distorção meio olho de peixe, sabe? E isso conta como Então, um tinha cenário? cenários. Isso conta como um cenário. Tá. Mas um azulejo também é um cenário. É. Quando a câmera vira pro céu e aí tem uma nuvenzinha e um passarinho, isso é um cenário também. E cenário também, Tá, tá explicado. exatamente. E aí, né, quando tem que fazer essa quantidade enorme, normalmente o que eu faço, e o que a maioria das pessoas faz, né, no mercado de anime, a gente não faz o cenário inteiro de uma vez. A gente meio que vai fazendo texturas, né? Então, Hum, a textura do chão, a textura da parede, e é uma textura assim, vista de frente, tá. sabe? Como se Uhum. fosse para colar num 3D, sabe? Sim, aham. Então, o primeiro passo não é nem, vamos começar a fazer o cenário agora. Não, vamos começar a fazer textura. E aí eu faço um packzão de texturas que vai precisar para aquela cena. E aí, para cada cenário, eu pego só as texturas e vou copiando e colando na perspectiva. Tá, entendi. Perfeito. Faz todo sentido fazer E dessa aí, forma. assim, mas às vezes é cenário de natureza, né? Então não tem perspectiva, não dá tanto para colar. Mas aí a gente faz um migué um pouquinho mais elaborado. Em vez de fazer, tipo, a textura do chão, eu faço pedaços de texturas de chão Aham. ou arbustos. Eu faço arbustos, né? Aí eu faço arbustos que estão vistos mais de perto, que estão vistos mais de longe, né? Porque muda a quantidade de detalhe, né? Um Aham. arbusto que está mais perto da câmera tem mais detalhes, um arbusto lá longe não vai ter tanto detalhe. Sim. E aí eu também, a cada cena eu vou copiando e colando, né? Ou às vezes, tipo, eu vejo que tem uma cena que ela é muito. Ela tem tudo, né? Tudo que eu vou precisar tem naquela cena. Eu pego aquela cena, faço ela vezes 4 o tamanho, pinto ela todinha, E né? E aí, reutiliza. pro resto das cenas, eu só pego as layers dessa cena grandona e vou copiando e colando para as outras cenas. Então tem muito Então, reaproveitamento de pintura, não é uma parada do zero sempre, né? Então é bom, não, claro que não. muito bom. Não, é bom esclarecer, porque como tem pessoas de todos os níveis que acompanham o canal, a galera não faz nem Uhum. ideia do processo de uma produção como essa que você participa, né? Ah, sim. E, tipo, a animação também a gente tem um facilitador que o layout vem pronto, né? Tipo, Tá. não é o pessoal de cenário que desenha o layout, né? Para quem não manja de animação, né? Normalmente tem um storyboard. A partir do storyboard são feitos os layouts, então cada cut vai ter uma pessoa que vai desenhar o layout. Essa pessoa que desenha o layout podem ser várias pessoas dependendo da produção, né? No Japão, em específico, existe o artista de layout, né? Então é uma pessoa específica só para fazer isso, né? Uhum. Transformar o storyboard em layout. E aí esse layout vem pronto para a gente de cenário. E assim, né? Dependendo da produção, né? De quanto tempo tem, o orçamento, os profissionais que tem, também varia o quão bem desenhado está o layout, né? Tem Aham. layout que é tipo, é uma folha em branco e a linha do horizonte, escrito Legal. cidade, né? Beleza. E Que ele quer tem os só layouts mega. posicionamento da câmera, assim, né? Pra você saber como que é Exatamente, a câmera. Certo. sim. E tem layouts que são mega bem detalhados. Eu não sei se você já viu, tipo, layouts do Estúdio Ghibli, né? Que Uhum. é tipo. É literalmente o negócio pronto, só não tá pintado, né? Sim. É o desenho perfeito já na perspectiva, com todos os detalhes, né? Uhum, exatamente. Então, assim, quando eu falo, eu faço 50 cenários em uma semana, parece muito, mas é bem É. de boas. Tanto que, tipo, 50 cenários em uma semana não foi a maior quantidade que eu já fiz na minha vida. Meu Deus. Eu acho que você podia fazer agora um vídeo explicando a semana que eu desenhei 200 cenários. Vamos. Não, Próximo vídeo. não, não Legal, é foi um pra bom tanto. título.
Mas é um bom título. É. Eu lembro que foi uma semana que o dia que eu entreguei menos cenários, eu entreguei 16 cenários no dia. Tá. Se fosse 15, né? Arredondando. 15 vezes 5 dá. 40. Não. Eu sou ruim em matemática. Peraí, que 35 do maluco. 5 vezes 75? 15? 75, é. 75 cenários em uma semana. Isso que foi mais, né? Porque Meu teve dia Deus que eu do céu. entreguei 20. Bom, Pois é. caraca. Bom, dúvidas sanadas. Muito obrigado, Xi, pelo seu Que tempo bom. aí. Espero que a galera Eu agradeço. goste aí agora do restinho do nosso corte. Valeu. Valeu, Xi. Ó, lembrando aí, galera, que a Xi tem um curso na Arte Revide e membros do nosso canal do YouTube, do nosso canal principal, tem desconto na Arte Revide. Então, dê uma olhadinha nos cursos da Arte Revide aí, ó. Não é um publi. Eu estou falando porque eu estou fazendo react dela, então acho que é uma boa troca, né? A gente divulga o curso aqui e fazemos um react, né? Aproveitamos o conteúdo e divulgamos o curso. Olha que maneiro. E é um curso cenário para anime. Sobre o curso aqui, ó, é um curso que ela faz, a professora aqui, junto com o Afonso, né? Então, se você quer desenhar cenários como esse aqui, ó, pintar cenários como esses aqui, ó, para anime, então faça o curso aí da Xi. Deve ser muito bom, não fiz o curso, mas deve ser muito bom, com certeza. Não sei qual é a próxima turma, mas se inscrevam lá que eles avisam qual que é a novidade, belezinha? É isso, valeu, Xi. Maneiro, obrigado por compartilhar a experiência. Eu gostei, cara, vocês gostaram? Eu achei legal o vídeo. Complementou bem aquele outro vídeo dela, né? Eu fiz um react do outro vídeo também. Eu vou fazer react do canal inteiro dela. Desculpa, Xi. Tamo junto, viu? Obrigadão. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que está disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!